Olá, boas-vindas a mais um episódio do Conversa Empresarial. Eu sou Cláudio Nazajon e hoje comigo temos um convidado especial, Marcelo Spillmann, que é fundador do Instituto Aqualung, do Aquário do Rio e agora recentemente do Sustinere Pisces, mas ele vai contar isso pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Então, conta um pouco pra nossa audiência quem é você. Cara, eu sou formado em Biologia Marinha pela UFRJ e acabou que... Isso é modéstia à parte, né? Você é considerado o maior biólogo marinho do Brasil. Quantos livros você tem publicados? Eu estou lançando agora o 9º livro. 9º livro, né? Sobre tubarões, né? Minha especialidade são peixes e tubarões, ataque de tubarão. E aí depois eu acabei saindo da biologia, trabalhei 4 anos no mercado financeiro, voltei para a biologia, escrevi esses livros todos, criei o Instituto Ecológico Aqualung em 94, foram 22 anos como diretor executivo. Depois, em 2005, eu comecei a história do aquário, imaginando por que o Rio de Janeiro não tinha um aquário. E aí foram alguns anos aí para viabilizar. Acho que foram 14 anos aí de trabalho e coisa. E aí, em 2016, a gente inaugurou o Aquário Marinho do Rio de Janeiro. 14 anos você passou por 4 administrações, né? Isso. Eu ganhei a sessão do Aquário com o César Maia. E aí, depois foram 2 anos de Eduardo Paes, né? E até o aquário abrir, né, na verdade, né? No total foi isso. É complicado, né? É muito, né? Porque é um empreendimento 100% privado e aí para buscar os recursos necessários foi uma luta, né? É uma grande luta aí, mas eu acho que o Grupo Cataratas, que foi quem acreditou, e a gente fez uma parceria em 2012, finalmente, construímos em 4 anos o aquário e eles acreditaram, eu vendi um projeto, isso no PowerPoint, na planta, e eles acreditaram e eu acho que foi um sucesso, né? Porque o plano de negócio previa 700 mil pessoas por ano para ficar de pé. Uhum. E a gente fechou o primeiro ano com 1,5 milhão. Uau. Então foi um aquário super bem feito no tripé de educação, pesquisa e conservação. Fez e ainda continuou fazendo um trabalho sensacional, né? Você falou do aquário, agora eu lembrei uma vez, eu fiquei em Berlim, num hotel que tem um aquário no meio. E o meu quarto dava para frente do aquário. Um aquário de, 10 andares, um negócio assim. Esse aquário estourou agora. Estourou agora, tem uns 2, 3 meses, estourou o aquário. Eu falei, cacilda, cara. E assim, é vidro de... Não, é acrílico. É um acrílico de 1 metro de distância. O problema é que aquilo ali foi uma obra inédita em que você tem o acrílico, é um tubo, só que são vários pedaços de acrílico colados para formar esse tubo. Por alguma razão, que eu acho que nem eles sabem, desconhecem, pode ter entrado algum ar nas juntas. Isso foi enfraquecendo ao longo do tempo. Foram muitos anos, né? Acho que tinham mais de 20 anos aquilo ali. E por alguma razão estourou. Isso pode acontecer no aquário? Não, porque não tem isso. O aquário é uma peça de acrílico única, um monobloco. Então não tem como estourar. É o quê? É um bloco único, isso? É um bloco único, enorme. Entendeu? No caso deles, você tem vários blocos para formar um tubo. Você não faz aquilo ali de uma peça única. Mas vamos voltar para os negócios, que é o que interessa para a nossa audiência. Como é que você faz para colocar em pé um empreendimento que é decamilionário, né? Não sei como é que chama. Quantos milhões deve ter custado 130, isso? Né? 130 milhões. Então, centenas de milhões, né? Centena de milhão. Você tem que buscar gente que... Primeiro, o PowerPoint tem que mostrar que ele é rentável, que ele tem um payback num período de tempo razoável. E segundo, que tem que acreditar na parada, né? Porque você falou que é um empreendimento 100% privado, mas demanda um monte de sessões e autorizações legais, que a gente sabe como é que é a política no Brasil. Como é que foi esse processo? Cara, eu ter trabalhado 4 anos no mercado financeiro, ter feito aí 1000 cursos de matemática financeira, mercado de capitais, me facilitou muito, porque eu fiz o plano de negócio do aquário, e eu estudei muito o negócio, o business do aquário, e entendi que era um bom business, e tem que ser um bom business, mas tem que ser visto como uma coisa, assim, novamente, tem que ser um negócio bom para as pessoas. Então, ter a educação, pesquisa, conservação é super legal, tem que fazer bem feito, e o dinheiro vem depois, vem atrás. E foi o que aconteceu.
Agora, no convencimento, não só a mim, porque uma coisa assim, você até pode conseguir os 130 milhões de reais para construir, mas você precisa manter ele. Então, você tem que mostrar... Não, tem que mostrar que ele é viável. Tá? E eu no meu plano de negócio, mostrava que ele é extremamente viável. Não me lembro na época, mas eu acho que em 4, 5 anos eu tinha um payback. Então, eu vendi esse peixe para o Grupo Cataratas. Eles acreditaram, até, assim, eu acho que eles foram muito corajosos, porque nunca ninguém tinha feito um aquário daquele tamanho. Tá? E eu brinco porque eu nunca tinha feito nenhum aquário nem na minha casa. Então, eu tive que juntar uma equipe muito bem preparada, e ainda assim a gente teve assessoria de várias pessoas fora, porque foi o primeiro aquário desse tamanho no Brasil, tá? É a média de aquários dos Estados Unidos. E acho que a gente conseguiu construir um aquário assim que eu conheci vários aquários durante a obra, depois, e continuo conhecendo, e hoje tenho certeza que o aquário do Rio é muito melhor do que a maioria dos aquários americanos e europeus. Com certeza, dá de 10 na maioria. Em tudo, em termos de conceito, tamanho, qualidade, clareza da água, claridade da água do grande tanque oceânico, você praticamente não vê em nenhum lugar. O cenário de Lisboa, que é uma referência, que foi uma das minhas referências, é um excelente equipamento, tá? É um tanque muito parecido com o nosso, grande, só que você olha, na metade dele, você já não consegue mais enxergar para depois. Ele para, a visibilidade alcança só um limite. O nosso não tem limite. Você vê o tanque todo, é uma claridade incrível. Entendeu? Então, a qualidade de tratamento de água, uma série de coisas. Foi muito bem feita a parte de cenografia, as escolhas que a gente fez foram muito boas. Claro, teve algumas coisas que a gente teve que trocar no meio do caminho ou depois, isso é normal, mas conceitualmente o aquário está muito bem feito. Eu visitei agora o aquário de Boston, alguns meses atrás, eu estive lá em Boston, e foi feito um projeto também semelhante. Foi uma revitalização daquela área de Boston, de um porto, e montaram um aquário. Ele é muito fraquinho comparado com o aquário do Rio. Eu estive em Boston em julho, mas não fui no aquário, não. Fui no Arboretum, que chama. É uma espécie de um jardim botânico que eles têm lá. Tem um monte de bonsai, cara, de 1600 e tal, 1500 e tal, 1700 e pouco. É uma exposição de bonsais centenários, impressionante. Não, eu não conheço, não. Tudo para forçar o turismo. Mas vamos lá, então vamos avançar um pouquinho. Daí você decidiu empreender de novo, e aí montou a Sustinere Pieces, e agora está começando a aparecer na mídia aí com os bolinhos de peixe fabricados. Conta um pouco dessa... Antes de falar da empresa em si, queria saber um pouco desse teu processo de migração. Tá. Porque você já estava numa posição... legal, né? Você já é um cara que já tem projeção internacional, já tem livros publicados, é referência e tal. Por que começar do zero? Cara, porque eu sou um cara inquieto, gosto de coisas novas, de fazer coisas novas, de empreender. Depois que a gente abriu o aquário em 2016, eu já estava 3, 4 anos, como eu fui diretor-presidente de todo durante 14 anos. E estava em voo de cruzeiro. Então, não tinha muito mais coisa para fazer ali. Eu não sei fazer um novo tanque ou coisa parecida com isso. Não havia um desafio. Tá? E aí, em 2019, eu resolvi sair da função executiva do aquário. Continuo presidente do aquário, mas eu saí totalmente da função executiva. Eu passei de primeiro-ministro para rainha da Inglaterra. Então, eu não mando mais nada. Ótimo, achei ótimo, exatamente para poder ter tempo de empreender num novo business, que é o que eu já estava imaginando. É engraçado que eu imaginei fazer criação de peixe verdadeiro, garopa. Mas depois de estudar o business, eu entendi que não era viável. E não é mesmo, é muito difícil. O investimento é pesado, leva muito tempo, os riscos são enormes. Para criar peixe? Para criar peixe de água salgada, que é a garopa verdadeira que eu estava querendo. E aí, naquela época, começou a se falar nos Estados Unidos, na Califórnia, sobre cultivo celular de pescado. Aí eu comecei a olhar e ver, e estudar novamente, e ver que aquilo ali podia ser um business muito interessante, que efetivamente, assim, ele tem todas as qualidades, e dificilmente você pode não querer provar a carne produzida por cultivo celular, mas você não pode falar nada a mal,
com relação à sustentabilidade, com relação a qualquer coisa. Então, é tudo de bom. Então, eu comecei a entender o negócio e imaginei que eu também poderia fazer aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu até converso com as pessoas e mostro que a gente aqui no Brasil tem capacidade de fazer muito melhor por muito menos. E o aquário é uma prova disso. Você tem uma ideia, o Oceanário de Lisboa, novamente, custou 300 milhões de euros. O nosso aquário aqui custou 130 milhões de reais. Né? Então, assim, a diferença é muito grande. 300 milhões de euros são quase um bi. Um bi e meio. Então, a gente gastou 10% disso para fazer um aquário que é muito melhor do que o deles. Então, a gente tem capacidade de fazer. Eu falei, então vou estudar essa. Como, mais uma vez, eu nunca tinha feito reprodução celular. Né? Você parte da reprodução celular. Então, eu falei, vou procurar os melhores. Aí procurei o Banco de Células do Rio de Janeiro e o professor Radovan, que é um croata radicado no Brasil, talvez seja uma das maiores sumidades em reprodução celular no mundo. E ele, há 40 anos, criou o Banco de Células do Rio de Janeiro, que fica dentro do campus tecnológico do Inmetro, lá em Xerém. Então, procurei o professor Radovan, tinha o Antônio também, que é o vice-presidente, conversamos sobre isso, mostrei o que eu estava pensando. Eles nunca tinham feito nada com peixe, aliás, no Brasil nunca ninguém tinha feito nada com peixe. Acharam curioso, acharam interessante, e eu propus a eles. Então, claro, eu contratei a assessoria deles toda, contratei 2 pesquisadores indicados por eles, uma doutora e um mestre. Com que recursos? Meu. Tudo você botou no bolso? Não, inicialmente foi meu, depois eu chamei investidores anjo. Tá bom. Então, eles botaram dinheiro, a mesma coisa que eu botei o mesmo dinheiro que eles, e aí começamos, então, o processo. Só que antes da gente aportar, veio a pandemia. Isso em foi bem 2020. Recente, né? Agora, esse é o tipo de coisa que você pode prototipar em casa? Você pode fazer em pequena escala, não? Não. O que é exatamente a reprodução eu vou te celular? falar. É tipo uma clonagem? Não tem nada a ver com isso, não. A gente produz a mesma carne que cresce no peixe, Sim. cresce fora do peixe. Tá? Então, eu vou te explicar já. Então, tá. Mas dentro do processo foi... Então, propus, né? Eles aceitaram, então, montamos um laboratório. Aí sim, porque é isso que eu estava te falando. Antes, veio a pandemia e você não tinha condição de botar ninguém dentro do laboratório. Ficou 1 ano e pouco de atraso para todo mundo. E aí, efetivamente, em janeiro de 2021, foi quando a gente começou as pesquisas. Montamos um laboratório super bem equipado e começamos. O que é a pesquisa? Você tem que pegar a célula muscular, que, na verdade, quando você fala que vai comer carne, você está comendo músculo, de qualquer animal. Né? E você pega o músculo, a célula muscular do peixe vivo, ele tem que estar vivo, tá? Tira essa célula, você já está num ambiente de laboratório, quando você faz isso, não dá para fazer de fora e trazer, tem que ser um animal, tem que estar vivo ali naquele momento. Aí no laboratório, você vai fazer pesquisa e desenvolvimento para que essas células se reproduzam em laboratório. Tá? Imagina uma placa de Petri, uma coisa semelhante a isso. Então, a célula que está no ambiente do animal, super adaptada, tá? Ela sai desse ambiente e vai para um ambiente de laboratório. Você precisa, então, fazer com que elas se reproduzam nesse ambiente de laboratório, o que não é fácil de fazer. Então, quando eu coloquei isso para os sócios, a gente dividiu em 3 fases. Essa primeira fase era a fase mais arriscada. A gente poderia não conseguir, como muitas startups não conseguiram até hoje. Tá? Tem muita gente aí... Não tem modelos funcionando já em outros países? Não. Tipo de... Existe na Califórnia, tá, mas são sempre segredos industriais. Uhum. Nunca ninguém vai te contar a receita do bolo. Entendi. Tá? Então, já se faz... O banco de células fazia com célula humana, mas nunca com peixe. No projeto, a gente tentou peixe, crustáceo e molusco. Tá? O molusco e o crustáceo é muito mais difícil, a gente deixou para depois e focamos no peixe que a gente tinha conseguido. Né? Então, na verdade, a gente levou aí uns 5 meses iniciais para começar, para ter a primeira reprodução. Isso por quê? Para encontrar as condições porque às vezes não dá certo. Temperatura e pressão. Então foram durante 5 meses pesquisa e desenvolvimento para conseguir, até que a gente conseguiu. Tá? Conseguimos com as células do robalo. Tá? Então, e na sequência, a gente fez com garoupa verdadeira, que é o que eu queria. Fizemos com cherne, linguado e tainha. Cherne e garoupa verdadeira são 2 espécies ameaçadas de extinção, estão na lista de espécies ameaçadas.
Ou seja, na hora que você consegue reproduzir a carne desse animal numa tecnologia como o cultivo celular, eu não preciso mais pescar esse animal. Então não é desde que seja não é clonagem. A gente vai chegar, Não. já vai chegar na sustentabilidade econômica, mas não é clonagem então. Você está pegando a célula do músculo. Eu reproduzo a célula muscular fora do peixe. E ela acha que está no peixe, então vai se reproduzindo. Você precisa, dentro desse processo, depois que você consegue essa reprodução, você precisa melhorar ela, tá? Para criar uma linhagem. Essa linhagem é que você vai congelar ela, tá? E eu nunca mais vou precisar pegar nenhum animal na natureza. Esse vai ser o meu banco de células. Só que para chegar lá, você precisa fazer com que ela se adapte, melhore a reprodução, melhore a velocidade, seja mais resistente, uma série de parâmetros que você vai medindo em função do líquido nutriente que você dá. Então você está mexendo no DNA da célula. Não mexe no DNA. Como é que você melhora uma célula? Não, você melhora adaptando ela dentro daquele ambiente de laboratório. Então, as melhores células você vai separando, tá? Algumas morrem, outras sobrevivem, e você vai adaptando elas. Não há nada. Você não mexe no nível... É tudo natural. Tá? É tudo natural. Tipo Tanto Darwin, né? Vai pegar não. A gente conseguiu a imortalização das células de robalo, um fato inédito no mundo. Tá? Então, hoje nós temos a célula de robalo imortalizada. Eu nunca mais vou precisar pegar nenhum robalo na natureza. Tá? Mas dentro do processo, a gente chegou no final do processo com 5 espécies em que a gente conseguiu a bioprodução dessas células em laboratório. Depois, mais um ano, a gente conseguiu produzir a massa proteica, porque você depois pega essa célula no banco de células, coloca ela dentro de um bioreator, que na verdade é um recipiente que você tem controle sobre gases, temperatura, pH, uma série de coisas. Ali dentro tem um líquido nutriente, tá? Que também tem toda uma pesquisa para você entender qual é o melhor líquido nutriente para que ela cresça. E dali você tem a produção da massa proteica, que na verdade é a carne. É como se você estivesse produzindo uma carne moída nesse primeiro momento. Então você produz uma carne moída. Agora, o interessante é que você vê, na garupa verdadeira, se eu tivesse feito uma reprodução em cativeiro do animal, tá, eu vou levar em torno de 9 meses a 1 ano para atingir o tamanho do abate, que é mais ou menos 800 gramas, 1 quilo. Tá. Então, eu vou levar 1 ano para atingir 1 quilo. Eu posso produzir esse 1 quilo em 2 semanas. Numa caixinha de 20 por 20? Não é 20 por 20, aí já teria que ser um pouco maior, mas dentro de uma instalação tecnológica. Então, o que a gente gosta de dizer, porque como é uma tecnologia totalmente nova, surgem muitas terminologias. Mas a gente está falando de carne fresca, genuína e fresca de robalo. Mas a gente chama de a carne tradicional, que é a carne que vem do animal, e a nossa é a carne por cultivo celular. Mas são 2 carnes genuínas e frescas. Por isso que eu te digo, você faz a mesma carne fora do animal. Mas essa fica como carne moída, a consistência é diferente. Ela inicialmente é uma carne moída. Agora, quais são as vantagens? Eu tenho inúmeras vantagens. Primeira vantagem, como o peixe, não só estão acabando, mas eles estão altamente intoxicados com metais pesados, mercúrio, substâncias orgânicas persistentes. Quando eu produzo o meu peixe, ele é 100% saudável, não tem nenhum metal pesado. Então, já tem uma grande vantagem. Segundo, ele é 100% seguro. Eu não produzo espinha. Eu não tenho parasita. Tá? Então, muita gente não come peixe porque tem espinha, muita gente morre entalado por espinha. Nós não temos espinha, não produzimos espinha. Outra coisa, a gente não tem um problema que a piscicultura e a pesca selvagem têm, que é monetização de carcaça. Quando eu pego o peixe na natureza ou pego do cativeiro, eu corto o filé e sobra o resto todo. Sobra vísceras, cabeça, olho, rabo, tudo. Né? E a maioria não consegue monetizar isso e joga no lixo. Então, eles geram uma quantidade de lixo muito grande e a gente não gera lixo nenhum, eu só produzo a carne. Tá? O Winston Churchill, em 1931, teve uma premonição, que ele dizia o seguinte: por que a gente precisa fazer a galinha inteira se a gente só come o peito e a coxa? Isso aí. Então, a gente chegou, depois de 80, 90 anos, a gente chegou, exatamente. A gente está produzindo exatamente o que a gente come, que é a carne. Então, voltando para a carne moída, com essa carne moída, eu tenho um mercado, que é o que eu já fiz.
com essa carne moída, nós fizemos um bolinho de robalo, de carne de robalo. Que foi esse que você fez a degustação outro dia. Exatamente. Caramba, E né? que estava ótimo. Um bolinho, como outro qualquer. Que o bolinho eu preciso da carne moída, né? Da carne desfiada. Né? Eu não preciso do filé. Então, com essa carne, você faz uma opção de coisa. Eu faço embutido, prensado, eu até faço pastoso. Você tem uma quantidade muito grande de pessoas com ATM, que é uma disfunção mandibular, que ela não pode mastigar. E tem hoje cada vez mais idosos com Alzheimer e Parkinson que também não podem mastigar. Então você pode fazer com isso um produto pastoso, uma proteína de excelente qualidade, 100% saudável, 100% segura, porque não tem espinha. Então essa pessoa pode comer com total segurança essa papinha, tá, feita de carne de robalo, que ela não poderia se você pegasse o robalo para desfiar ele, porque sempre existe a possibilidade de você comer uma espinha. Genético também. Você está me dizendo que não há modificação genética alguma. Zero. A imortalização que eu disse para você que a gente conseguiu é uma imortalização natural. Tá? Para você ter uma ideia da diferença, o peixe, é engraçado que o peixe tem um fator de crescimento que no mamífero e ave não tem. O peixe cresce a vida toda. Ele não para de crescer. O mamífero e a ave param na puberdade. O peixe não. Até morrer, ele está crescendo. Então, ele tem um fator de crescimento que os outros não têm. Isso facilita muito quando você fala de célula de peixe. Segundo, é que a gente... Só para entender, desde que você mantenha aquela célula viva e nas condições adequadas, ela vai se reproduzir para sempre. Não, a gente bota... Não, a gente tem duas formas. Você vai pegando os filhotes. Não, eu tenho hoje as células congeladas. Tá? Eu vou pegar um pouquinho daquela célula e aí vou reproduzir ela e aí vou produzir toneladas de peixe. Em algum momento a congelada pode acabar. Não. Eu pego, depois eu pego desse negócio e congelo de novo. Congela de novo. Então você vai... Tem um banco de células criando que é inesgotável. ali. Mas ainda assim eu tenho a célula de robalo imortalizada, ou seja, eu tenho ela... Quando você começa a reprodução, você bota num vidro. Tá? Imagina aquele vidro deitado. Agora, essas células são idênticas, né, Marcelo? Idênticas à célula do robalo original. Não, idênticas entre si, que eu digo. Sim, é célula muscular. Quando eu falo de clonagem, ela não é uma célula tronco, é uma célula já original definida. Muscular. Tá bom. Então ela só produz células musculares. Entendeu? Então, mas é a mesma célula multiplicada por N. Mesma célula. Então, voltando para as qualidades, você tem, além disso, você tem uma pegada ecológica muito menor, eu não gasto nada, eu não preciso de água do mar. E outra coisa, eu não tenho abate, eu não tenho confinamento, eu não tenho sofrimento, não tenho nada. Então, eu atendo a todos os mercados, incluindo o vegano, o kosher e o halal. Então, ninguém pode falar nada contra, porque não tem peixe, não tem animal. Então, não tem abate. Vamos falar do que vem para frente, né? Porque eu imagino que hoje seja muito mais caro eu comprar 1 quilo de robalo multiplicado celularmente do que 1 quilo de robalo na peixaria. Assim, para a Sustainary Pieces funcionar como um negócio, ela tem que ser, a carne tem que ser economicamente sustentável. Claro. Quais são os próximos passos para torná-la competitiva? Não, ninguém ainda, nenhuma startup no mundo, tá? Seja com boi, frango ou peixe, conseguiu ainda valor de mercado. Ou seja, não é um produto ainda que tenha uma comercialização. Isso. Então, ninguém está comercializando nada. O que precisa ter? Você precisa ter... A primeira etapa é baratear o processo. Isso não é o monopólio de vocês, não, tá? Algum tempo atrás, eu investi num negócio de avestruz, e o avestruz no Brasil também não é competitivo, porque o animal vale mais vivo do que morto. Então... Quando você pega carne de avestruz no supermercado, que é dificílimo de achar, é porque é carne de animal morrido, não é animal matado. Abate, né? A gente fala. Mas, não, nesse caso é o seguinte, você, no mundo todo, está tendo uma pesquisa e desenvolvimento para baratear o processo. Okay. Baratear o processo significa aquele líquido nutriente que vai dentro do bioreator, eu estou falando de bioreator de 100 litros, 1000 litros, ele tem que ter um custo melhor. Hoje ele não tem. Eu tenho que ter uma efetividade maior de reprodução celular dentro, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de quilos por litro mais eficiente. Então, eu tenho esses dois caminhos. Eu preciso baratear
o custo e fazer com que ele tenha uma produção maior de quilo por litro. Tá? Então, esses dois parâmetros vão baratear. Mas isso está acontecendo. O primeiro nugget que foi feito no mundo, há 7 anos atrás, custou $30 mil, um nugget. Hoje já se faz com quase $10. Então, isso não tem dúvida. A tecnologia sempre começa cara e vai barateando. Tá? Mas esse é um processo ainda que vai ter que ser visto. Então, hoje não tem preço. Nenhuma startup no mundo está vendendo carne por cultivo celular. A israelense Believer Meats, que é a mais avançada de todas, tem em Tel Aviv uma loja de experimentação. Então, as pessoas podem ir lá experimentar o empanado de frango. Por quê? Porque ela está produzindo, está trabalhando. Então, quando você trabalha, você está fazendo pesquisa e desenvolvimento, você está produzindo massa proteica. Você vai fazer o que com essa massa? Jogar fora? Não. Você pega essa massa e faz com que as pessoas experimentem, pelo menos. Faz com que comece a se conhecer o produto. Fizeram um duplo cego, pesquisa duplo cego, ninguém conseguiu identificar o que é carne tradicional, o que é cultivada. Não, isso eu acredito. Então, a minha isso tudo vai acontecer. Isso vai acontecer. Vai levar algum tempo, tá? Mas hoje você encontra a proteína chamada plant-based. Você já compra no mercado. E o que a gente está falando é de cell-based. O cell-based ainda não é comercial. Ele não tem um preço comercial. Agora, chute educado. 5 anos, 10 anos, 20 anos, próxima geração? Não. Eu acho que assim, para a massa proteica, mais uns 2 anos. Você acha que em 2, 3 anos tem massa proteica no supermercado? Eu acho. Não é só supermercado. A preço competitivo. Eu hoje já produzo massa proteica. Eu não tenho preço. Mas se você tem uma ideia, eu recebi um e-mail 2 semanas atrás de um bar que está abrindo no Leblon, querendo já oferecer a nossa massa para petiscos do bar. E eu recebi um e-mail de uma rede de supermercados da Califórnia querendo que eu mandasse uma amostra da nossa carne de robalo para que eles testassem e viessem. Mas eu não tenho isso ainda. Para atender um nicho, né? O nicho dos veganos, o nicho do cara que não quer. Não. A ONU... um bar no Leblon quereria uma carne proteica que custa 10 vezes mais. Porque você tem hoje carne. Vários restaurantes japoneses que não servem mais salmão. Porque você tem 2 problemas, grandes problemas. Primeiro, os peixes estão efetivamente acabando. Tá? Então, quase todos os peixes que você gosta e come estão em declínio acentuado e muitas vão ser extintas nas próximas décadas. Isso é claro. Tá? Isso vai acontecer. Segundo, eles estão, como eu te falei, estão altamente intoxicados. Eu hoje não recomendo você comer carne de cação. Então, 80% do mercúrio que a gente tem no nosso organismo vem de comer peixe. Só que ele não faz mal a você. Você vai comendo, vai acumulando, até que você come um peixe e ele te faz mal. Então, na verdade, era a gota d'água que faltava para você ter um problema neurológico ou gastrointestinal irreversível sem tratamento. Meu Deus. Então, a gente vem se intoxicando, só que a gente não percebe isso. Tá? Depende de quanto peixe você come, depende de quanto tempo você come. Então, tem toda uma coisa, mas isso está acontecendo. Então, você está falando de uma carne isenta de qualquer substância poluente ou que possa te fazer mal. Então, eu acho que já tem um grande benefício. Mas vai além disso. A ONU diz que até 2050 nós vamos ter que dobrar o número de proteína animal produzido no planeta para atender 10 bilhões de pessoas. Você hoje não consegue mais dobrar o número de cabeças de gado, nem o número de galinhas, nem de porco, e muito menos o número de peixes capturados. Hoje você tem, boa parte das populações que são capturadas, só tem 10% do que tinha há 40 anos atrás. Então você não dobra. A piscicultura de água salgada, que é uma coisa muito difícil de acontecer, ela usa uma taxa de conversão de 4:1. Eu preciso de 4 quilos de sardinha para produzir 1 quilo de garopa. A ONU diz que eu tenho que dobrar. Eu estou diminuindo em 1/4. Ou seja, é insustentável. É melhor você comer os 4 quilos de sardinha, porque são 4 quilos de proteína. Tá. Por que eu pego 4 quilos de proteína e transformo em 1? É insustentável, não faz mais sentido hoje para o planeta esse tipo de abordagem. E a forma de você fazer isso, de forma inteligente, é o cultivo celular. O cultivo celular é extremamente escalável. Eu posso dobrar, triplicar, multiplicar por 10, 100, 1000. Basta que eu tenha recurso financeiro para construir uma planta,
de acordo com a demanda que eu quiser. Eu posso produzir toneladas e toneladas, e amanhã eu posso dobrar essas toneladas, triplicar, que não tem problema nenhum. Eu não faço isso com boi, nem com galinha. Então, se eu tenho que dobrar... Mas em tese dá para fazer com boi e com galinha, né? Então, não, claro que dá. Quanto custa o peito de frango? Não custa mais que R$20. Tá bom. Mas vamos botar R$20. Ok. 1 quilo de filé de garopa hoje, sai daqui, vai no mercado, você vai pagar R$200 o quilo do filé limpo de garopa. Tá bom. É mais fácil você Então, dar tem sustentabilidade. 10 vezes mais caro, Claro. o filé. E o processo E eu é o digo a mesmo. você que produzir peixe é muito mais barato do que frango e boi. Por Tá quê? bom. Porque o boi, o mamífero e a ave precisam de 36 graus contínuos. Se a célula for 2 para cima, 2 para baixo, começa a morrer. Se você tiver 2 graus acima, você começa a ter febre. Então, a célula de mamífero e de ave não tem uma elasticidade térmica e você precisa, dentro de todo o processo, manter ela a 36 graus. Então, você vai gastar uma energia boa para isso. O peixe tem uma elasticidade muito maior e eu não preciso de 36. Com 28 dá tranquilo. Então, eu tenho, em tese, um custo menor de produção e quando eu vendo, eu tenho um valor agregado 10 vezes maior. Então, vamos voltar a esse cálculo. Se você, depois de fazer pesquisa e desenvolvimento com frango, e olha que o frango hoje é o que mais se está aportando, investindo. A Believer Meats, que é esse israelense, recebeu numa série B 347 milhões de dólares de investimento. E ela não tem tração nenhuma, não vende R$1, $1. Tá? Mas ok, imagina que ela conseguiu R$20, preço de R$20 o quilo da carne cultivada. Ela vai ter um problema, porque o concorrente dela, que é a carne tradicional, custa R$20. Tá? Eu posso vender por 100. Eu não preciso vender por 200. Se eu vender por 100, eu tenho margem. Eu posso vender por 50. Posso vender o preço que eu quiser. Então, isso nos dá tranquilidade, quando você fala de cultivo celular de pescado, é que eu tenho uma margem para trabalho muito melhor do que frango e boi. E quando você fala de boi, eu não estou falando... É carne. Não é mais... não é filé mignon, não é chã, não é patinho. É carne. É a mesma carne. Não faz diferença, porque a célula é a mesma. Mas vamos lá. A diferença como é da Porque musculatura é se ela é mais trabalhada ou menos trabalhada, ela é mais macia. eu ia te fazer essa pergunta. No boi, é mole. Você tem a picanha, tem o filé mignon e tem a carne de segunda. No peixe não tem isso? Quer dizer, até tem, né? Tem o lombo ali. O atum tem isso. Mas né? um lombo de um atum do João, né, é diferente do lombo do atum Pedro. Você tem carnes que são mais com mais vasinhos, outras que são mais... Quando você faz a reprodução celular, você faz a reprodução celular de um tipo de célula. Então você pegou a do Pedro... Estou dando nome aos peixes, mas você pega a carne do João e vai reproduzindo. Mas a carne é a mesma, a musculatura é o mesmo. A diferença, isso no atum, por exemplo, você tem 3 partes do atum. Tá. Vai em função da quantidade de gordura que tem nessa musculatura. O músculo é o mesmo. Tá? E você, quando produz o músculo, você não produz a gordura. Você vai ter que misturar a gordura para dar, se você quiser. A grande vantagem do peixe, mais uma vez, é que o peixe ele é tido como uma excelente carne porque ele praticamente não tem gordura. Tá. Então eu posso, como o processo é muito interessante, eu posso te oferecer. Você quer um peixe com 0 gordura, 3%, 10%? Você também pode reproduzir a gordura, então. Eu posso infundir o sabor que eu quiser. Eu posso infundir sabor de limão. Eu posso fazer o que quiser. Já sai a carne com o sabor que você quiser. Então tem 1000 possibilidades. Lá na frente você pode até misturar. Eu posso misturar célula de robalo com célula de garopa, célula de robalo com galinha. O céu é o limite. Qual é o próximo passo, Marcelo? Você pretende... Quer dizer, quando você pensa na Sustinere Pieces, vamos voltar para a empresa. Quando você pensa na evolução da empresa daqui para o futuro, digamos daqui a 5 anos, você imagina você virar uma indústria de carne de peixe duplicado ou você imagina ser uma franquia, de vender a licença e a receita do bolo para outros produzirem? Não. A gente vai ser uma indústria. A gente quer produzir produtos. Além da massa proteica, se hoje já tivesse preço ou tivesse a massa proteica, que a gente já tem, eu poderia vender, por exemplo, para esse bar, para o restaurante, né, para a indústria alimentícia, ou mesmo para a indústria de ração, que é um excelente produto para fazer ração. Então,
Eu tenho aí uma perspectiva. Primeiro é o seguinte, a gente terminou as nossas 3 fases de pesquisa, vamos dizer, nessa rodada Anjo. Já está maduro para... Então, já tem o nosso protótipo, nosso MVP, já tenho o bolinho, já provei que a gente é capaz de produzir massa e fazer bolinho. Agora, a próxima rodada, que é a rodada Seed, que a gente está agora buscando os recursos, ela prevê que em 2 anos a gente vai ter um runway, um trabalho de 2 anos. Durante esses 2 anos, eu já quero colocar a nossa massa proteica nos restaurantes, principais restaurantes do Rio e São Paulo. Tá? Então, ao final, a gente tem a aprovação da Anvisa, entendeu? Que ainda tem essa parte, que tem que ter uma aprovação da Anvisa, é um produto novo, e a gente já pode, ao final daqui a 2 anos, ter o produto em restaurante. Tá? Como esse cara que quer fazer petisco, o restaurante pode fazer uma opção de coisas, escondidinho, ele pode fazer várias coisas. Depois, aí em termos de produção, eu estou produzindo hoje algumas gramas. Nessa próxima rodada, eu pretendo produzir quilos. E aí, numa próxima rodada, tá, eu vou produzir toneladas. Ao mesmo tempo em que, lá na frente, todo mundo vai querer chegar no filé. Então, eu tenho carne moída. Com essa massa proteica, eu vou produzir um filé de peixe. Como? O sashimi. Não, existem várias técnicas que estão sendo estudadas para que isso aconteça. Hoje, já tem gente fazendo através de impressora 3D. Então, essa massa proteica, eu crio uma biotinta e com essa biotinta eu imprimo um filé. Mas isso ainda não é viável, porque aquilo ali é uma peça de arte, vamos chamar assim. Estão fazendo com carne, né? Estão botando até os veios. Isso, está com salmão, tem várias coisas. Mas, sim, é um processo de pesquisa e desenvolvimento. Só que esse processo de fazer o filé ainda vai levar aí alguns anos. Tá? Massa proteica, viabilizada, eu acho que em 2 anos a gente vai ter. Tá? Agora, quando a gente vai ter uma picanha, eu não tenho dúvida que lá na frente você vai comprar uma picanha produzida numa instalação tecnológica. Eu prefiro não falar em carne de laboratório, porque carne de laboratório parece carne de astronauta. Não é carne genuína. Então, é numa instalação tecnológica. Você imagina o seguinte, hoje, se você visitar a Brahma, a Antártica, você vai ver bioreatores enormes. Isso é uma indústria, né? Você vai ter lá produzindo cerveja. É o mesmo bioreator. A diferença é que eles usam o líquido e jogam fora o sólido. A gente vai ficar com o sólido e jogar fora o líquido. Mas você imagina que lá na frente você vai ter uma instalação tecnológica daquele tamanho, produzindo toneladas de carne. Entendeu? Então, eu acho que é o futuro. Agora, vamos lá. Para você criar uma instalação que vá de quilos para toneladas, você está falando de montar uma indústria mesmo. É outro business, né? Exatamente. Você está hoje... Não, é a continuidade do business. Não, eu sei, mas olha só. Hoje, o teu foco está em pesquisa, desenvolvimento, laboratório. Você tem um laboratório. Você criou a patente, digamos assim. Você criou a invenção. Você criou... Não tem patente, não. Não, ok. É segredo industrial. Não tem patente. Você não faz patente de processos da natureza. Não pode, é verdade. Mas... Você tem um segredo industrial. Igual a Coca-Cola tem o segredo industrial do xarope dela. Pronto. E aí você tem isso e você vai desenvolver isso para criar as próximas etapas disso daí. Por que entrar também num outro negócio, que é outro negócio? Montar uma indústria é outra pegada. Por que ir para esse caminho em vez de licenciar a produção para quem queira colocar a indústria? Olha só, uma pergunta. Existem que você várias possibilidades. Eu acho só que quando você pega uma massa proteica que tem um valor X e produz com ela um produto, você agrega valor a esse produto. Você tem um faturamento muito melhor. Nem a Coca-Cola fabrica a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem o segredo industrial dela. Sim, você tem. Você está falando da questão de distribuidor. E licencia para os invasadores. Sim, né? Isso é possível? Sim, é possível. Mas a gente não chegou ainda nessa fase. Então, a gente tem a gente fez uma série pré-seed em que entrou a Frescato. Então, foi uma entrada estratégica para mim. Tá? Porque a Frescato é a maior empresa de distribuição de pescado no Brasil, tem 80 anos de experiência. Como a gente vai fazer produtos, vai ter uma hora que eu vou precisar vender esse produto, distribuir no Brasil. Tá? Então, essa é uma coisa que vai acontecer. Outra é que lá na frente, tá, nós vamos ter instalações tecnológicas de acordo com o tamanho e a demanda de uma cidade, produzindo carne fresca de pescado, marinho, tá? Sem precisar transportar e sem precisar congelar. Então, eu posso ter em cada cidade brasileira
uma instalação tecnológica produzindo carne fresca de pescado, de robalo, de pescado, mesmo no interior do Brasil. Então, São Paulo vai ter uma instalação enorme, Belo Horizonte já vai ser menor, Campinas vai ter outra. Então, com isso, você pode imaginar isso. Você pode imaginar isso. Eu estou imaginando você pode imaginar que isso. Com certeza. A primeira ideia que me veio seria o que eu estou chamando de biopeixaria. Então, é uma peixaria produzindo carne, eu não preciso pescar o peixe. É uma pequena indústria local. E vou além disso, não sei quando, mas lá na frente, muito lá na frente, eu vou fornecer para você um kit e você vai produzir sua própria proteína em casa. É lá na frente, quando eu tiver uma impressora 3D... Uma máquina, você imagina assim... Uma bioimpressora 3D. Igual assim, uma máquina Nespresso. É isso. Você tem uma máquina Nespresso. Na época da nossa avó, que a gente tomava café coado, se eu dissesse para minha avó que a gente ia ter uma máquina que eu ia fazer um café só com uma cápsulazinha, ela ia dizer que eu estava maluco. Então, eu acho que sim. Não faz só café, não. Faz o que você quiser. Agora tem uma máquina, tem um israelense que montou uma máquina. Não, tem, exatamente. Você bota Coca-Cola, Fanta, café, chá, chocolate. Eu sei, vamos mudar um pouquinho a página. Antes de mais nada, cara, parabéns por ter tomado a coragem de enfrentar o desafio e pelo sucesso. Podia não ter dado certo, né? Claro. Mas pelo sucesso. Então, assim, você tem minha admiração eterna aí. Agora eu queria falar do Marcelo pessoa, do Marcelo pai, do Marcelo... como é que foi isso tudo aí pro teu entorno aí? Como é que tá a tua vida pessoal aí? Cara, eu não posso reclamar, não, sabe? Você vem de uma estabilidade, né? Você pode. Né? Depois que eu saí, claro, eu sou um cara de classe média, né? Eu nunca tive grandes recursos, então, na verdade, eu não tinha uma família milionária para dizer, eu quero construir um aquário, papai. Nada disso. Então, eu tive que brigar, lutar muito, né? Criei o Instituto Ecológico Coca-Lung, foram 22 anos ali, matando um leão por dia, né? Era uma ONG, então tinha que fazer... Eu criei meus próprios empregos, sempre. Né? Então, o Instituto foi o meu primeiro emprego que eu criei, o aquário foi um outro emprego que eu criei. Eu acho engraçado que eu conto essa história. Quando eu estava logo no início do aquário, eu ainda fazia algumas visitas. A gente tinha um grupo e tinha um rapaz. E eu estava dizendo, eu sou o diretor-presidente do aquário. Aí ele vem perguntar para mim, como é que você conseguiu esse emprego? Aí eu falei assim, eu criei ele. Então, eu crio meus próprios empregos. E aí, com o aquário, realmente eu fiquei uma estabilidade muito melhor. Quando eu saí, eu resolvi, então, sair do Rio de Janeiro. Hoje eu estou morando em Itaipava. Tem 3 anos que eu moro em Itaipava. Entendeu? Aí mudei, estou numa casa, então tenho uma vida, tenho 2 cachorros, né? Minha mulher se aposentou também, então a gente está lá, eu continuo trabalhando nesse projeto, mas existe uma uma coincidência, porque o nosso laboratório está dentro do Inmetro, que fica em Xerém, no sopé da Serra de Petrópolis. Não, eu desço em 30, 40 minutos, sem trânsito, naquela estrada espetacular, eu chego no laboratório. Eu não vou todo dia, claro. Mais uma vez, não fui eu que construí fisicamente o aquário, né? Eu coordenei, né? Fui o maestro para a coisa acontecer. A mesma coisa eu faço hoje, né? Não sou eu que faço a pesquisa, efetivamente. Mas eu dou todas as condições para que ela aconteça. Conhecer o assunto ajuda, né? Ajuda, claro. O fato de eu ser biólogo ajuda. Entendeu? Claro, até para entender e até debater com os pesquisadores muitas vezes, poder debater com eles de uma forma um pouco mais científica, vamos chamar assim, né? Mas, de qualquer maneira, eu hoje tenho uma vida tranquila. Entendeu? E eu acho que, porque eu fiz isso tudo, hoje eu posso me arriscar num projeto como esse, tá? Porque se eu dependesse daquela coisa, a gente já conversou sobre isso, né? Muitas vezes o cara não tem fôlego para chegar onde ele se propõe. Podia ter dado certo, mas ele morreu antes, né? Isso acontece com a maioria, né? Os maiores dos negócios... Se tá a 10 centímetros ou tá a 10 Exatamente. E o cara, às vezes, se ele não tiver fôlego, ele não consegue esperar. Então, hoje eu tenho fôlego. Então, eu posso empreender por um negócio desse. Quando eu estava com o Instituto Ecológico Coca-Lung, que eu comecei com o aquário, eu fiquei com os 2. Eu não poderia ir para um projeto do aquário que não me rendia nada, enquanto que o Instituto era o meu ganha-pão, né? Então, é isso. Eu acho que
Você chega numa fase, graças a Deus eu cheguei numa fase em que eu posso me arriscar com tranquilidade. Vamos falar de armadilhas. Imagina que alguém que está nos assistindo tem um background técnico, como é o teu caso, e decide empreender numa área tecnológica. Tecnológica, eu quando falo em tecnológica, penso logo em computador, mas não é. Tecnológico pode ser produção de peixe, pode ser qualquer coisa. Mas é uma área nova, né? Não existe um padrão. É o que você falou, ó. Tem um lá na Califórnia, mas o cara não tem um livro explicando como é que é, né? Não é uma coisa que você pega a receita do bolo. Quais são as armadilhas que essa pessoa deve evitar? Cara, eu acho que muitas vezes a primeira coisa que eu acho é não pensar no dinheiro. Esse dá dinheiro, esse não dá dinheiro. Escolher uma coisa que dá dinheiro, no sentido assim, eu estou precisando de dinheiro. Então, eu acho que tem que ter antes, assim, você tem que ter paixão pelo aquilo que você vai fazer, pelo que você vai empreender. Tá? Você vai fazer não só muito melhor, como aquilo vai te dar prazer e você consegue insistir muito melhor numa coisa que te dá prazer do que aquela coisa que não te dá. E muitas vezes você não dá certo, né? Então, pelo menos você teve prazer no que você fez. E eu acho que para dar certo, com prazer, fazendo, insistindo, trabalhando e persistindo, é muito mais fácil. Então, eu acho que a armadilha é essa. Eu acho que se o cara, assim, muitas vezes o cara sai de um emprego, ganha um dinheiro bom do emprego e quer empreender. Então, ele vai procurar o que dá dinheiro. Não, eu acho que ele tem que procurar dentro dele o que ele faz, o que faz feliz. Claro, Que tem que seja dar rentável, dinheiro, né? Claro. Então, senão ele vai trabalhar numa ONG ou uma questão de caridade, não é isso. Mas ele não pode pensar só o que dá dinheiro. Ele tem que primeiro pensar, ó, o que eu gostaria de fazer e se isso dá dinheiro. E não o contrário. Eu costumo dizer para os meus mentorandos que dinheiro não falta. Se você tiver um bom projeto e um bom time por trás, né, alguém com credibilidade, dinheiro aparece, porque o que mais tem aí é gente com dinheiro que está aplicando no banco a 0,% e se vê uma oportunidade de multiplicar por 10, por 20, por 50 ou por 400, como já aconteceu, ele vai correr atrás. Você sentiu isso na prática com a Aqualung, não digo, mas com o Aquário e com a Sustainable Pieces? Então, eu acho que sim. É mais difícil do que parece? O Aquário foi uma luta. Eu acho que a Sustainable, assim, é muito mais fácil do que o Aquário. O Aquário foi uma dureza tremenda. Tinha tudo para dar errado e acabou dando certo, mas eu também não larguei o osso nenhum dia. Eu estava lá todo dia, acreditando naquilo, que aquilo ia acontecer. Agora, o Aquário era um mega projeto, né? Não dá para fazer um aquarinho para mostrar o mínimo produto viável e depois crescer. A Sustainable Pieces você consegue criar ela em laboratório. Com certeza, claro. E por isso é muito mais fácil. Entendeu? Mas é um business que pode ser muito maior do que um aquário. Mas foi fácil, nada é fácil, né? Mas assim, foi... como eu digo, que o dinheiro não falta se você encontrar a pessoa certa no time certo e o projeto certo. A minha facilidade foi o seguinte, eu passei a ser visto como alguém que realiza. Uhum. E eu falo isso, que eu sempre entreguei o que eu vendi. Quando eu vendi para o Grupo Cataratas o que o aquário ia ser, como ele ia ser, eu entreguei tudo que eu vendi e muito mais. Entreguei muito mais, melhor. Gastou menos, foi menos tempo, deu tudo certo. Altamente rentável, muito mais rentável do que eles imaginavam. Hoje o equipamento é o mais rentável do grupo, tá? Em termos de rentabilidade, de lucro, vamos chamar assim. E aí agora eu me perdi. Agora eu estava falando... Você estava falando a gente estava falando da rentabilidade. Não, você fala da rentabilidade, eu te perguntei... Eita. Não, eu te perguntei da facilidade de conseguir o dinheiro com investidores. Então, eu hoje sou visto como alguém que realiza, que entrega o que vende. Então, isso facilitou. Quando eu cheguei para esses investidores anjo, e propus no PowerPoint, aí foi um PowerPoint mesmo, dizendo, olha, o que eu estou imaginando, o que eu acho que vai acontecer. Eles acreditaram. Então, talvez acreditaram muito mais em mim do que no projeto. Normalmente, assim, então, do ponto de vista de investidor, é isso. A gente aposta no empreendedor, não no empreendimento. É o cara que fundou, que teve a ideia, que tem aquele brilho no olho. Eu acho que assim, o brilho no olho é uma coisa que foi muito característico na época do aquário e continua agora. Então, acho que o brilho no olho é exatamente a paixão que você tem
quando você fala de um projeto. Entendeu? É isso. Acho que quando o investidor olha para você e vê o brilho no olho, ele acha que esse cara pode conseguir chegar onde ele diz que vai chegar. Muito bem, vamos nos encaminhando para o final aqui. Eu queria ouvir de você considerações finais, assim, como é que você vê a tua trajetória até aqui e daqui para frente? E o que você pode dar para a nossa audiência de dicas, né, de recomendações, sugestões? Faça isso, não faça aquilo. Eu acho que uma coisa que eu falo sempre para as minhas filhas, eu acho que você precisa encontrar um nicho. Tá? E, claro, esse nicho tem que ser uma coisa que tenha tudo a ver com você. Não adianta você procurar um nicho, mas você não sabe fazer aquilo, nunca fez, nem não tem como. Né? Quer dizer, eu nunca fiz aquário, mas assim, estava na minha área, biologia marinha, né? Eu me formei em biologia, minha especialidade é peixe. Então, mais uma vez, a Sustinere é peixe. Então, eu continuo na mesma área. Mas eu acho que você tem que encontrar um nicho, coisas que vale a pena ser feitas e insistir. Acreditar e insistir. Às vezes é difícil, você pode levar anos para aquilo acontecer. Então, e também você nunca sabe se vai acontecer se você não chegar até o final. Então, aí entra a questão do fôlego. Você tem que, se você não tiver uma fonte de recursos própria para pagar suas contas, você vai ter que tocar um projeto em paralelo, né? Não adianta largar tudo para tocar, porque eu acredito. Sim, mas tem uma hora que você não tem nem dinheiro para pagar a conta. Pagar a conta, exatamente. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que acreditar no que você faz, eu acho que sempre, no final, você dá certo, de alguma forma. Acreditando e insistindo. Eu não tenho dúvida disso. Então, tem que acreditar naquele sonho, no que você quer fazer e insistir. Porque pode levar 1 ano, 2, 10 anos. Entendeu? Mas se você acredita, entendeu, que vai dar certo, chega uma hora que dá certo. Então, para a gente tomar um café daqui a 2 anos, como é que você vê o Marcelo Spillmann de 2025? Cara, eu vejo o Marcelo exatamente fazendo isso. Eu acho que tendo um passo. Já estamos com o espaço industrial lá? Não. A gente vai ter um projeto piloto, né, produzindo essa massa proteica. Mas eu acho que daqui a 2 anos eu me vejo na mídia, mais uma vez, falando junto com os restaurantes, com os chefes, mostrando que o produto é viável, que é gostoso, que é comercializável, etc, etc. Para dar mais um passo, que é produzir toneladas, né? Que aí o investimento é pesado. Como é que você vai fazer para segurar esse segredo? Porque, em tese, se aparecer um outro Marcelo e contratar os teus pesquisadores, vai acabar descobrindo o seu. Os meus pesquisadores não vão poder contratar porque eu tenho um acordo de exclusividade. Né? Tá. Mas claro que todo mundo é capaz de fazer o que eu fiz. Ainda que eu seja a primeira startup no Brasil a produzir carne de qualquer animal. Tá? Nenhuma startup hoje no Brasil conseguiu chegar onde eu cheguei. E, claro, a gente trabalha com peixe, então a gente é a única startup no Brasil a trabalhar com peixe. Tá. Agora, concorrência não é um problema. Não. Eu não vejo isso como um problema. Não, muito pelo contrário. Quando tiverem mais players, tá, melhor vai ter essa indústria, mais peso, mais divulgação, e ninguém vai ter produção para atender a demanda. Vai ser uma demanda enorme. Estamos falando de comida, proteína. A gente sempre vai precisar de proteína, tem milhões de pessoas morrendo de fome. Então, eu acho que sim, produzir proteína de forma inteligente, que de repente pode ser muito barata, tá, quebra um paradigma. Se o atum, que a gente está falando, que custa hoje não sei quantos milhões de dólares, né, custa $100 mil, $200 mil um animal, né, na hora que eu produzo, porque o custo para produzir célula de sardinha e de atum é o mesmo. Então, na hora que eu produzo bastante atum, não tem por que ele custar aquele preço. A garopa não vai custar mais R$200, ela pode custar 50. Entendeu? Então, com isso, eu amplio o mercado consumidor de peixe, que eu consigo baratear, né? E aí vai ter demanda, vai ter mercado para todo mundo. Muito bom. Marcelo, é sempre um prazer conversar com você. Quero te agradecer super aqui pela entrevista. Agora, sabendo que você está lá em Itaipava, eu tenho uma casinha lá também, um apartamentinho lá. Legal. Qualquer dia a gente marca de tomar um café. Vamos. Então tá bom. Falei com Marcelo Spillmann, da Sustinere Pieces. Obrigado, cara. Obrigado a você, Cláudio. Foi um prazer. Boas-vindas a mais um episódio do podcast Conversa Empresarial. Eu sou Cláudio Nazajon e hoje eu vou responder perguntas da audiência vinculadas ao tema gestão de vendas, construção e manutenção da equipe de vendas. Eu vou começar com uma pergunta aqui do João.
Qual a primeira etapa na criação de uma equipe de vendas de sucesso? Vou te falar. Primeira etapa é o planejamento. É você entender o que você quer para depois saber como é que você vai fazer. Porque tem vendas internas e externas. Você pode ter uma equipe dentro de casa ligando pelo telefone, atendendo pelo telefone. Pode ter uma equipe no campo atendendo cliente. Tem vendas ativas e passivas. Tem aquela venda que você vai de porta em porta oferecendo o teu produto, quer dizer, você está tomando a iniciativa de buscar o cliente, ou você pode criar todo um mecanismo para atrair clientes que eles é que vão procurar você, vão entrar na tua loja, vão ligar para o teu telefone, enfim. A gente chama de inbound e outbound. Você tem vendas de curto prazo, vão lá, vender, atingir meta, blá, blá, e tem vendas de relacionamento, com ciclos mais longos, né? Quer dizer, vou vender uma vez, aí daqui a 3 anos vou vender de novo, por exemplo, venda de carro, venda de geladeira. Essas coisas que têm ciclos mais longos exigem um relacionamento mais pensado, né? Uma manutenção do relacionamento com o cliente. Então, tudo isso tem que entrar na equação. Aí, a partir daí, você identifica qual é o melhor tipo de vendedor e qual é o melhor tipo de abordagem para construir uma equipe de vendas altamente eficaz para o seu negócio, que é diferente do meu, que é diferente do dele, que é diferente do dela. Beleza? Como definir metas atingíveis e, ao mesmo tempo, desafiadoras para uma equipe de vendas? Ótima pergunta, principalmente quando você não tem histórico. Porque quando você tem um histórico, é mais ou menos fácil, né? Você pega o histórico, ou vê a sazonalidade, às vezes a venda de janeiro e fevereiro foi baixa, mas março e abril, historicamente, é maior. Então você pega o do ano passado, bota inflação e bota mais um tantinho. Então é mais ou menos tranquilo de você estabelecer metas. Agora, quando você cria uma equipe nova, ou com pessoas novas, ou com produtos novos, ou porque você nunca teve equipe de vendas, então não tem um histórico, aí é mais difícil. O que eu te sugiro nesses casos? Primeiro, analisa qual é o potencial. Porque se você leva, sei lá, 3 horas para fazer uma venda e a tua jornada de trabalho tem 8 horas, então você vai fazer 2, alguma coisa vendas por dia. Não adianta você estabelecer uma meta de 5, né? Agora, então você vai analisar para estabelecer a meta, você vai analisar quanto tempo você leva para fazer a venda, quantos contatos você precisa fazer com o cliente para poder fechar uma venda. Tudo isso são números. Você vai medir o desempenho do teu vendedor e a partir daí você traça as metas de acordo com o volume de clientes que você pode ou quer atingir versus o tempo necessário, né, o esforço necessário para cada vendedor da tua equipe fazer essa venda. Aí você faz nós temos uma calculadora lá, se você tiver no nosso grupo de gestão e negócios, você pode provocar lá que eu te mando a calculadora para você colocar as variáveis e a calculadora te diz qual é a equipe ideal. Agora, conceitualmente falando, o que você tem que fazer é medir resultados em função do desempenho. Então, o que eu te sugiro? Bota 2 vendedores, bota eles para trabalhar 30 dias. Estabelece uma meta qualquer, uma meta que você acha factível, atingível. Vai aumentando ou diminuindo essa meta de acordo com o desempenho dos vendedores. O critério aqui é que a meta tem que ser suficientemente alta para ele não atingir essa meta no dia 15 do mês, depois descansar nos louros, e suficientemente baixa para ele poder atingi-la. Porque se chegar no dia 28 ele tiver a 30% da meta, ele perde o incentivo. Beleza? Outra aqui. Qual a importância da capacitação contínua para uma equipe de vendas? Bela pergunta também. Primeiro, destacar a importância da capacitação. Tem muita empresa que contrata o vendedor e diz assim, vai vender. Entendeu? E não é. Mesmo que você não tenha nada para ensinar, cara, gasta um dia para ensinar sobre o teu produto, sobre a tua empresa, para contar a história da empresa, para, enfim, fazer alguma dinâmica. Porque o simples fato do vendedor sentir, perceber que foi treinado naquela empresa, já dá um outro gás para ele. Agora, por que é importante treinar? Primeiro porque para ele se familiarizar com o seu produto e com o seu serviço. Segundo, e aí entra a questão da capacitação contínua, porque os tempos mudam, as situações mudam, os mercados mudam, o comportamento das pessoas muda. Então, se você não acompanhar essa mudança, você vai ter em 2023, um vendedor com as mesmas técnicas que eram usadas em 2018. E não funciona. Então, a capacitação contínua, e pode ser contínua, pode ser todo dia, pode ser toda semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Mas o fato de você se preocupar em recapacitar as pessoas faz com que elas acompanhem as mudanças que acontecem no seu entorno. Cláudio, como a tecnologia pode auxiliar no gerenciamento e desempenho de uma equipe de vendas?
Cara, a tecnologia ajuda com qualquer coisa, né? O problema é que você tem que usar a tecnologia em cima de um processo bem definido. Senão a tecnologia ajuda a fazer errado, né? Você pode, se você tiver um carro mais rápido e estiver indo para a direção errada, você vai chegar mais cedo no lugar errado. Então não é isso que você quer. Então acho que o primeiro passo é, como eu disse, você planejar as suas ações de vendas. Então, qual é o cliente que você quer atingir, quais são as metas que você quer atingir. A partir daí, você identificar qual é o modelo de equipe de vendas que você vai precisar, interna, externa, híbrida, se vai trabalhar inbound, outbound, como é que vai ser o processo de abordagem dos teus prospectos, quais serão os mecanismos que você vai usar tanto para captar clientes quanto para atraí-los, enfim. Depois que você fez isso tudo, aí você vê quais são as ferramentas necessárias. Se você está trabalhando, por exemplo, com marketing digital e vai fazer atração de clientes, então talvez ferramentas interessantes são o CRM, isso é sempre bom, porque o CRM, que é o Customer Relationship Management, são sistemas de gestão de clientes que permitem a você guardar os dados, guardar o histórico, criar, monitorar ali o funil, que a gente chama funil de venda, né? Todo o caminho que esse cliente vai fazer ao longo do processo. Então, isso é sempre uma ferramenta interessante. Você pode ter ferramentas de e-mail marketing, você pode ter robôs para WhatsApp, Telegram. Enfim, as ferramentas, elas ajudam, elas melhoram muitíssimo a produtividade, mas o importante, o conceito aqui é que a ferramenta não vai vender para você. Não adianta você comprar uma ferramenta qualquer, nem um CRM, nem um robô de WhatsApp, nem se você não tiver feito antes o dever de casa, que é planejar a sua equipe de vendas. Como é que vai ser o processo de vendas? Então, a ferramenta ela vem para ajudar o processo, não o contrário. Você não vai conseguir vender com ferramenta. Quem vende é vendedor. Mais uma aqui. Como manter a equipe de vendas motivada, especialmente em momentos de crise? Motivação da equipe de vendas é algo que vem de dentro. Motivação vem daí, né? Vem de algo que o sujeito faz porque quer fazer, não porque estão mandando fazer. Então, acho que é uma coisa muito mais de atração do que de imposição. Isso você consegue em tempos de crise e em tempos de não crise, criando uma cultura que faça com que o vendedor ele esteja motivado a agir. Ele queira fazer aquilo, ou porque ele tem bom desempenho, ou porque ele é bom desempenho, boa remuneração, né, uma boa contrapartida, ou porque ele se sente bem fazendo aquilo. Por exemplo, tem tipos de venda que a gente chama de vendas de caçadores, né? O sujeito que vai lá à caça do cliente. Esse é um tipo de venda que depende do cliente passar lá, depende muito da lábia do vendedor, depende das técnicas que ele usa. Então, é um tipo de venda que é sazonal. Pode acontecer de passar a caça ali, pode acontecer de não passar. Então, para esse tipo de venda, você tem que ter uma compensação muito atrativa. Você precisa ter comissões e prêmios e metas prêmios para metas e tal, que é para fazer o cara correr atrás, até porque aquilo ali é um jogo de números, né? Você joga 10 lanças para acertar uma. Um outro tipo de venda, que é a venda consultiva, uma venda de relacionamento, a gente chama são a venda dos fazendeiros, né? Agricultura. O sujeito planta, rega, nutre o relacionamento, faz contato com o cliente, não tem pressão para a venda imediata, mas quando o cliente está maduro para comprar, ele compra naturalmente. Então, esse tipo de venda, ele já não exige uma compensação imediata tão grande. Aí é mais fácil você ter um fixo, né? Uma estabilidade maior para o vendedor. São perfis diferentes de vendedor. O vendedor caçador ele tem que ter um perfil muito mais agressivo do que o vendedor agricultor. São perfis diferentes de modelos de remuneração. A remuneração para o caçador tem que ser muito mais agressiva do que a remuneração para o agricultor. E no final das contas, o agricultor acaba tendo uma estabilidade maior porque ele nutre o relacionamento. Aquele cliente que comprou e volta a comprar. Para você ter uma ideia, eu compro carro já há alguns anos na mesma concessionária. De 3 em 3 anos eu vou lá e troco. E recentemente aconteceu uma situação que eu inadvertidamente paguei o IPVA do carro anterior. Bobagem, estava com o número errado, paguei o IPVA do carro anterior, que estava ainda em nome da concessionária. Eu liguei para lá.
E assim, eu compro carro com eles há alguns anos. E é carro topo de linha, não é carro popular, não. Aí liguei pra lá, falei, fulano, cara, paguei o IPTU, o IPVA do carro de vocês. Tá? Não, a gente vai resolver e tal, não sei o que. Disso tem uns 6 meses até agora, não resolveram. Tá assim, tudo bem, são R$ 2.000, entendeu? Vou comprar o próximo carro com eles? Provavelmente não. Então, assim, perde-se uma venda de um carro de 250, 300 mil reais por causa de R$ 2.000 que ele recebeu errado, né? E assim, já houve várias tentativas de reaver esse dinheiro e mal sucedidas. Então, assim, tudo depende de como você age com o cliente. Então, se você age com o cliente de uma maneira a pensar naquela venda imediata, pô, ganhei R$ 2.000, não vou devolver, então tudo bem. Mas se você pensa no cliente, pô, isso aqui eu tenho um cliente que a cada 3 anos me compra um carro de algumas centenas de milhares de reais, que eu ganho com ele ainda por cima a manutenção e as revisões e os acessórios, etc e tal, então fica mais fácil de fazer essa conta. Quais são as características indispensáveis de um bom líder de vendas? Então, eu vou te dizer, acho que as características indispensáveis de um bom líder, tiro de vendas, porque ele serve para qualquer bom líder, é saber gerir pessoas. Eu acho que o líder, ele é um maestro de orquestra. Ele não precisa ser o melhor no setor que ele está. Nós estamos falando de vendas. O líder de vendas não precisa ser o melhor vendedor, precisa entender de vendas. Ele precisa saber do que ele está falando, mas ele não precisa ser o melhor vendedor. E pelo contrário, normalmente os melhores vendedores não dão os melhores líderes. Eu tenho alguns casos, eu vivi isso um par de vezes, em que eu peguei o meu melhor técnico ou o meu melhor vendedor, botei ele para a gerência e perdi os dois. Porque ele não era bom em gerir pessoas e eu perdi um bom vendedor porque ele também passou a não poder vender do jeito que ele vendia antes. Então, são duas características diferentes. A característica do técnico, do vendedor, ou do técnico de suporte, ou do marceneiro, ou do que seja, né, do condutor de carro, é uma. E a característica do líder é outra. É outra. Não é uma escala não é a próxima etapa da anterior. Não, são duas funções diferentes. E pode ser que o líder não tenha competência para ser técnico, para ser vendedor ou para ser o que for. Assim como pode ser que o vendedor tenha competência para ser líder, mas não é natural, não é automático. Não é que o melhor vendedor vai ser um bom líder. Não, pelo contrário, na maioria das vezes não é. Então tome cuidado quando for contratar um líder. O líder tem que saber gerir pessoas, tem que ter empatia, tem que ser simpático, tem que ser empático, entender o que o outro pensa, sentir o que o outro sente, entender o outro lado, para poder, então, aí sim, motivar e fazer com que as pessoas deem o seu melhor na equipe. Como identificar e aproveitar as habilidades individuais de cada membro da equipe? Então, identificar, tem várias maneiras de identificar. Você pode fazer testes de personalidade, você pode fazer provas, você pode monitorar resultados, você pode olhar, você pode conversar, entrevistar e tal, para você definir um perfil. E aí a segunda parte da pergunta é muito legal, né? Como é que você aproveita as habilidades individuais? Quer dizer, você já está partindo do pressuposto de que cada um tem habilidades diferentes do outro. E é exatamente o que acontece, as pessoas não são iguais. Até 2 irmãos gêmeos têm características de personalidade diferentes um do outro. Então, não adianta você querer pegar pessoas diferentes para fazer a mesma função, porque uma vai desempenhar melhor do que a outra. E também não adianta você pegar uma pessoa com perfil, por exemplo, de caçador e botar para ser agricultor. Não vai funcionar. Tem gente que é movida à adrenalina, que é movida a grandes recompensas, que é movida a desafios. Tem outros que se assustam com isso e que funcionam muito melhor numa função de agricultor, onde tem que nutrir, onde tem que fazer relacionamento, onde tem que, enfim, mimar o cliente durante algum tempo. Então, acho que o importante é você entender qual é o perfil que o cargo necessita e buscar a pessoa que tem esse perfil. Não necessariamente você tem essa pessoa no time, e um erro comum é pegar as pessoas que nós temos no time e aproveitá-las para fazer algo para o qual o perfil delas não é adequado. Então, assim, é mais jogo você trocar essa pessoa ou buscar alguém meio expediente para fazer aquela outra. Porque os cargos demandam perfis apropriados para aquela função. Então, usar pessoas com perfil diferente tende a dar errado. A pessoa não vai se sentir motivada,
ela vai tender a desempenhar mal e todo mundo perde. Então, define a função, define o perfil da pessoa e tenta fazer um casamento dos dois. Qual é a importância do feedback constante para a equipe de vendas? Cara, a importância do feedback constante para a equipe de vendas é a importância do feedback constante para qualquer equipe. É você não esperar o final do ano para dizer se o cara foi bom ou mal quando ele não tem nada para fazer. A ideia do feedback é você poder dar um reforço positivo sobre aquelas características que você gosta e quer manter e chamar atenção para aquelas características negativas que você não gosta e quer mudar. Mas tem que dar chance ao sujeito de mudar. A gente não está ali para punir, para julgar, para educar ninguém. Nós queremos é que ele tenha melhor desempenho no funcionamento daquela função, daquela tarefa. Então, na hora que eu faço um feedback diário, por exemplo, eu tenho reuniões diárias com a minha equipe, reuniões de 15 minutos. Mas nessas reuniões eu digo o que foi legal ontem e o que eu espero hoje e pergunto qual é o desafio. E quando tem alguma coisa errada, aí eu faço no 1 a 1. Eu aviso, isso aqui não gostei, isso aqui acho que foi... Você agiu assim, devia ter agido assado. Ou eu pergunto, né, por que você fez dessa maneira que eu esperava que você fizesse daquela outra. Quer dizer, mas a ideia é ir fazendo pequenas correções. Pequenas correções de rumo, todo dia, funcionam muito melhor do que grandes correções de rumo uma vez a cada 3 meses, ou a cada 6, ou pior, a cada 1 ano. Então, feedback dá isso, ele permite que você ajuste com muito mais facilidade. Como implementar uma cultura de aprendizado contínuo e crescimento dentro da equipe de vendas? Eu acho que cultura é algo que as empresas, as equipes criam por si próprias. Não é algo que a gente possa impor, olha, a cultura aqui é esta, pum. Mas depende do chefe, do gestor, criar o caldo, né? Criar o entorno, o ambiente propício para a cultura que você quer desempenhar. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma cultura muito inclusiva na minha empresa. Tem de tudo lá, que você possa imaginar. Então, e tá tudo certo. Mas isso é assim porque cada vez que aparece algum indício de que alguém não está se ajustando a essa cultura de inclusão e respeito mútuo a tudo, a etnias, a crenças, a orientação sexual, o que for. Na hora que aparece alguém que faz um comentário jocoso, ou um comentário racista, ou um comentário homofóbico e tal, todo o grupo, não é só o líder, não. O líder, quando participa, ele não deixa. Mas o próprio grupo ajuda a cortar e dizer, opa, aqui não é bem assim que a banda toca. Segura a onda aí, porque se for assim, não vai durar muito tempo aqui. Nós tivemos há algum tempo uma acusação de uma subordinada por um superior. E nós criamos os mecanismos para isso. Então, nós temos hoje mecanismos, tem desde denúncia anônima até um setor de RH com psicólogos que fazem ativamente essa procura de ver como é que você está. Então, quando a gente vê que um funcionário... Nós operamos com NPS. NPS é Net Promoter Score. É um mecanismo de avaliação de satisfação que é usado normalmente para clientes. Nós usamos também para o que nós chamamos de clientes internos, que são nossos colaboradores. Então, a gente roda o NPS também dentro da equipe. E quando o NPS desce, ou quando alguém dá uma nota baixa para os quesitos de satisfação, o RH vai ativamente atrás para ver o que aconteceu. E aí nós pegamos uma denúncia que foi formalizada e nós demos asas a essa denúncia. Nós chamamos o chefe e chamamos a atenção dele, enfim, de uma maneira positiva, né? A gente prefere sempre o reforço positivo do que a punição. Mas resolveu o problema. Assim, era um cara novo, estava entrando agora na empresa, então ele não tinha ainda essa cultura. Então, a cultura é o chefe, a empresa faz, né? Mas são os funcionários que cultivam. Então, o que a empresa pode fazer, o que o gestor pode fazer, é criar o terreno propício ou não. Se você não tem mecanismos para denúncias, ou se você recebe a denúncia e deixa passar, ou se você, enfim, favorece determinados grupos em detrimento de outros, então o que você vai ter de resposta é uma reação a essas ações. Qual a estratégia para reter os talentos da equipe de vendas?
Irmão, estratégia para reter talentos da empresa inteira. A gente tenta ser uma melhor empresa para trabalhar. Nós, desde 2006, estamos no ranking de melhores empresas para se trabalhar. Hora da Great Place to Work, hora da Você S.A., hora, enfim, estamos sempre em algum ranking. E isso não vem porque a gente planejou, não é que a gente planejou ser uma das melhores empresas para trabalhar. Nós somos assim e a consequência é que a gente consta dos rankings. Mas é isso, é essa preocupação de estar permanentemente tentando identificar insatisfações. Então, nós rodamos o NPS todo mês. Quando o funcionário vai lá, nós temos um mecanismo ali, por exemplo, tem vários mecanismos, mas um que eu gosto é quando o funcionário vai bater o ponto, ele bate digitalmente, né? E o botão de bater o ponto são emojis. Então, ele pode escolher o emoji triste, o emoji neutro ou o emoji feliz. Então, todo dia, eu sei como é que está o humor dessa pessoa. E aí a gente vai monitorando, né? Quando ele está muito triste, muitas vezes, aquilo dispara um alerta, alguém vai ver o que está acontecendo. Quer dizer, a gente tem uma preocupação genuína pelo funcionário. E assim, é manter a faixa de salário decente dentro do mercado, é dar as condições apropriadas. Nós hoje somos uma empresa 100% remota, então isso facilita muita gente. Hoje nós estamos com nossa força de trabalho distribuída em 14 estados brasileiros. Isso traz alguns problemas, principalmente um problema de integração. As pessoas reclamam dessa falta, desse isolamento, que nós tentamos resolver com eventos e com, enfim, com chamadas e com... tem mecanismos para tentar resolver isso, não é? Não são tudo flores. Mas é isso, é de nos tornarmos uma empresa que seja legal para se trabalhar. Essa é a maneira de reter talentos aqui e no mundo. Tá? Como equilibrar as metas de vendas individuais com as metas da equipe? Pô, ótima pergunta. Isso depende do tipo de equipe que você tem, tá? Eu tenho uma equipe de vendas de prospecção. Nessa equipe de vendas de prospecção, o papel do vendedor é buscar cliente e trazer para dentro de casa. Então, esse é um perfil. Tem uma outra equipe que é a equipe de novos negócios. Então, que é uma equipe que faz demonstração, que faz visita para o cliente, é uma venda um pouco mais demorada. Eu vendo software de gestão empresarial, então é uma venda que leva aí 2, 3 meses para ser concluída em média. E tem uma equipe de relacionamento, que é a equipe que é para quem já vendeu, para quem já comprou, e a gente mantém o relacionamento com esse cliente, a gente vai nutrindo esse cara. Então, são modelos de remuneração completamente diferentes. De uma maneira geral, assim, sem entrar no mérito de como você vai lidar com a sua equipe, eu diria para você que uma proporção 70-30 é uma proporção que, para mim, deu certo. E ela funciona, ela deu certo tanto no que diz respeito à composição de salário fixo versus salário variável. Então, o salário fixo ser 70% e o variável 30%, de maneira que o funcionário tenha o mínimo necessário para ele ficar tranquilo, ele não vai ficar desesperado se não vender, e tem uns 30% aí, 30%, 40%, 50% estourando, que ele pode crescer a mais, ou seja, que o salário dele pode variar 30% para cima ou para baixo, dependendo do desempenho dele. E eu também uso essa mesma proporção, 70-30%, para remuneração própria e da equipe. Então, um vendedor, por exemplo, na minha empresa, 70% da remuneração dele vem a partir do desempenho próprio, do desempenho individual, e 30% vem em função do desempenho da equipe. Então, se a equipe atingir a meta, a equipe como um todo atinge a meta, há a possibilidade de que todos ganhem 30% a mais do que se apenas uma pessoa atingir a sua meta pessoal. Isso faz com que as pessoas foquem no seu desempenho pessoal, porque 70% da sua remuneração está ali, mas não esqueçam que tem colegas e que é bom fazer todo mundo trabalhar bem também, porque tem 30% aí em cima da mesa para justificar esse empenho. Então, eu acho que 70-30 é uma proporção que para mim deu certo. Pode ser que para você seja 80-20, 90-10, 50-50, mas aí é questão de você testar. Mas sim, eu acho que deve haver um pedaço da remuneração vinculada ao resultado da equipe ou da empresa. Eu tenho uma parte da remuneração vinculada ao desempenho da empresa. Como definir os KPIs, indicadores-chave de desempenho, mais adequados para monitorar o desempenho da equipe de vendas? Então, novamente, vai depender muito do seu modelo de equipe de vendas. Tem equipes de vendas de caça, né, de buscar novos clientes, de prospectar. Tem equipes de vendas de nutrir clientes, né, a gente chama dos fazendeiros, né, dos agricultores. Então, são diferentes. No caso de uma equipe de vendas mais passiva,
Eu acho que você pode trabalhar com tempo de atendimento, com volume de atendimento, claro, com resultados de vendas em todas as situações tem que ter resultado de venda. Mas você pode trabalhar com volume, você pode trabalhar com tempo, você pode trabalhar com satisfação do cliente, o que o cliente achou daquele contato. Você pode trabalhar, por exemplo, se você fizer outbound, né? Vamos fazer a venda daqui para fora, eu vou buscar o cliente. Então aí entra volume de contatos, entra a qualificação dos contatos, entra quanto daquilo ali gerou, de fato, uma demanda por uma proposta, por uma venda e por aí vai. Se a gente vai falar de inbound, quer dizer, clientes que buscam a gente, então nós temos outro tipo de métrica. A métrica aí vai, por exemplo, de visualizações das postagens, de engajamento, são métricas voltadas ao resultado do que empurra o cliente para nós, né? Dos atrativos que traz para nós. Qual é a importância da integração entre as áreas de vendas e marketing? Uau, total. Assim, a importância, não pode não ter integração. Se você não tiver integração, você vai ter um monstro de duas cabeças, cada uma indo para um lado, e eu já vivi isso, ninguém me contou. Tanto que nós tínhamos diretores diferentes para marketing e vendas. Hoje é o mesmo diretor. Tem que ser. Por quê? Porque marketing, na verdade, é o que faz o cliente te procurar. O marketing é responsável pelo fortalecimento de marca, pela geração de leads, quer dizer, é o marketing que faz o cliente procurar a empresa. Enquanto vendas é que faz o vendedor procurar o cliente, né? Então, eles têm que se encontrar no meio do caminho. Não adianta eu, por exemplo, no marketing, dar uma mensagem falando que nós temos o melhor produto e vendas captar o cliente dizendo que nós temos o melhor preço. Tem que haver uma unidade de proposta, a gente chama de proposta única de vendas, tem que haver uma tem que haver um alinhamento de ações. Pra você ter uma ideia, eu tenho alguns programas próprios, né? Eu tenho um grupo de mentoria que eu mentoro empresários, eu tenho cursos que eu dou 3x4 sobre gestão empresarial, tem esse próprio podcast, né? Que eu tinha outros com outros nomes e tal. E às vezes eu mandava as mensagens para os clientes que trepavam com as mensagens do marketing ou com as ações de vendas. E a gente chegou à conclusão de que até eu, que como meu sobrenome leva o nome da empresa, que eu sou o garoto propaganda da Nasajon, acabava invadindo, digamos assim, ações comerciais podiam atrapalhar. Então, a partir de um tempo para cá, o marketing passou também a assumir as minhas ações pessoais. Tanto que esse podcast aqui é monitorado, é gerido pelo meu setor de marketing. Ele faz parte de um portfólio de ações, de mecanismos que servem para atrair clientes, para nutrir, né, mimar os nossos parceiros e por aí vai. Quer dizer, é tudo parte de uma única estratégia. Mas para isso, o comercial tem que ser muito integrado com o marketing. E eu não digo só o comercial, tá? Na verdade, a empresa inteira tem que estar integrada para que todos falem a mesma língua. Porque quando você tem uma faxineira sua que está num ônibus e encontra com um potencial cliente, ela vai fazer parte do marketing do seu negócio. Então, até os níveis mais operacionais da empresa precisam estar alinhados com as ações de marketing para que tudo funcione de maneira mais azeitada. Como é que você faz isso? Você faz isso, no caso de marketing e vendas, bota o mesmo gestor. Você pode fazer isso como eu faço com reuniões. Uma vez por semana nós temos uma reunião com os gestores de todos os departamentos. Então tem uma reunião, a gente chama de reunião de conselho, não é exatamente um conselho, mas é um conselho de gerentes, né? Então nós temos o gerente comercial, temos o gerente de marketing, temos o gerente de suporte, temos o gerente de desenvolvimento, todo mundo está ali para trocar ideias, dizer o que aconteceu naquela semana, quais são os desafios da semana que vem, de maneira que um sabe o que o outro está passando e há uma troca de informações que favorece essa integração. Nós temos também uma intranet, então todo dia, quando o colaborador vai lá para bater o ponto, ele vê as notícias do dia e ali são divulgadas todas as informações dos diversos setores, desde elogios, contratações, demissões, até feliz aniversário. Então, é uma maneira de todo mundo estar junto
principalmente numa empresa como nós, que é 100% remota, né? Como cultivar uma mentalidade de cliente em primeiro lugar na equipe de vendas? Tem que ver se essa mentalidade é genuína, né? Porque eu, por exemplo, não acredito muito nela. Eu acho que não é cliente em primeiro lugar. O cliente é a razão, assim, é o motor da empresa, mas a empresa tem o seu próprio propósito. E não é que cliente tem sempre razão, cliente tem sempre... Não, eu tenho que tratar bem o cliente, com respeito, com consideração, tem que pensar no cliente. Muitas vezes nós chamamos a atenção de vendedores quando uma venda é feita errada, porque ele não se preocupa. Antigamente, principalmente, hoje já temos processos para evitar isso, mas antigamente o vendedor não se preocupava, às vezes, em identificar os problemas do cliente e vendia uma coisa que era inadequada, ou insuficiente, ou demasiadamente forte. Então, hoje nós temos mecanismos para coibir esse tipo, para evitar que isso aconteça, e principalmente o cliente tem sempre o canal de comunicação. Então, quando o cliente liga para a gente e diz, opa, me venderam um negócio e me entregaram um outro, né? Ou me venderam uma coisa, a gente está vendo o que acontece. Isso é muito raro, mas indica uma falta de cuidado do cliente, do vendedor com o cliente. Então, isso sim, deve ser evitado a todo custo. Mas tem os clientes também que vêm e dizem assim, mas eu quero que você, me ponha não sei, faça isso, aquilo outro, né? Coisas que de repente não estão no escopo da tua oferta. E se você não fizer, fica chateado. Eu trabalho com desenvolvimento, então você imagina, eu vendo o software pronto. Muitas vezes aparecem clientes dizendo, mas eu preciso que tenha essa outra funcionalidade. Eu falo, tá bom, eu faço, mas custa tanto. Não, mas eu comprei porque... Não, olha só, você comprou, se você não sabia que o sistema não tinha essa funcionalidade, você ainda pode devolver, eu devolvo o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Mas você não pode me obrigar a fazer algo que vai me custar dinheiro, eu vivo disso. Então, assim, não é que o cliente tem sempre razão e não é cliente em primeiro lugar. Tem que haver uma conexão mútua, assim, tem que ser bom para todo mundo. Eu acho que o bom negócio é um negócio que funciona bem para os dois lados. Não adianta o cliente levar sempre e eu perder sempre, porque isso não é sustentável no tempo. Vai chegar um momento em que eu não vou ter fôlego para atender esse cliente, aí morre todo mundo. E também não adianta eu tratar mal o cliente e pensar só em mim, porque no final das contas eu não vou ter clientes e também vou morrer. Então tem que ter... É um meio termo. Então o que eu estou te colocando aqui é um contraponto para essa coisa. Não é cliente em primeiro lugar, cliente sempre certo. Não. Nós temos um produto ou um serviço que nós oferecemos para um determinado tipo de cliente, que tem um perfil de cliente que se beneficia do meu produto ou serviço, e essa conexão é positiva para ambos. É positiva para os dois. Tanto para ele quanto para mim. E tem que haver uma relação de respeito. Eu já demiti cliente. É raro, mas eu já demiti cliente também. Já disse, não quero ter você como cliente. Sabe, aquele cliente chato, aquele cliente que não é parceiro, aquele cliente que está sempre reclamando, que tudo ele acha que a gente faz de má fé e tal. Então, vem uma mudança de legislação. Aí aconteceu, a gente desenvolveu a alteração, mandou para ele e deu um erro qualquer. O cara, em vez de avisar, essa atuação aqui tá errada, vamos consertar, não. Aí, cara, tudo bem. E eu vou te denunciar, e eu vou fazer uma ação judicial, mas pra que isso? Eu já aceitei, já vou fazer, entendeu? Então, assim, quando há uma beligerância por parte dos clientes, também não é legal trabalhar com ele. Tem que ser bom trabalhar. Então, hoje nós temos 4.000 e poucas empresas como clientes, já passaram 41 anos de empresa, para a gente hoje estar numa maturidade que, enfim, as coisas não acontecem sem uma reação e não acontece sem uma previsão. Então, tudo que a gente... Hoje, por exemplo, para eu lançar uma nova versão, passam-se 15 dias. E passam-se 15 dias porque eu tenho hoje processo para testar os sistemas, para validar, etc e tal. Então, às vezes aparece um cliente que diz assim, mas deixa eu testar para você, entendeu? E a gente vê o histórico desse sujeito. Se ele é um sujeito que é parceiro, que ele vai testar, mas vai entender que ele é um beta tester, então a gente dá. Se não, irmão, vai esperar o lançamento. E é isso, quer dizer, isso não quer dizer que você tem que demitir todos os clientes que são irritantes, né, ou ruins, mas alguns clientes são adequados para o teu negócio, outros não. Eu estou muito consciente de que não é todo para todo mundo. E uma das coisas que a gente se orgulha é justamente do fato de que
nós atendemos tão bem que nós temos hoje o maior NPS da nossa categoria. A satisfação dos clientes que nós atendemos é a maior do nosso setor. Vamos lá. Última pergunta aqui. De que maneira as estratégias de conteúdo podem influenciar as vendas inbound? Então, a venda inbound é aquela venda que vem de fora para dentro. Você atrai o cliente liga para você. Então, você pode fazer isso de várias maneiras. A gente cria muito conteúdo rico. Então, este podcast, por exemplo, é uma estratégia de inbound. Eu estou distribuindo informação e você que está me ouvindo, se você achar que o que eu falo faz sentido e que as nossas ferramentas de ERP, nós temos uma inteligência artificial, por exemplo, para o setor de departamento de pessoal. Então, se você acha que isso é uma dor na tua empresa, você vai na Zajon, né? Que inteligência artificial é essa que faz mais por menos, né? Então, isso é uma estratégia de inbound. Então, você pode fazer podcast, você pode fazer artigos na mídia, você pode fazer postagens nas mídias sociais, mas tudo isso tem que estar atrelado a um planejamento, a uma estratégia. Não basta simplesmente postar na mídia. Hoje eu fui comer churrasco. Hoje eu estou voando. Não. Isso até parte da estratégia. Até faço isso no Instagram, por exemplo. Eu chamo o Instagram de caras, né? No Instagram eu boto. Quando eu estou viajando, eu faço uns reels. Ou quando eu estou fazendo churrasco no fim de semana. Mas é mais para eu ter uma conexão com a audiência. Mas, por exemplo, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook... No meu grupo de gestão e negócios, que eu tenho um grupo no WhatsApp, de gestão e negócios, que é gratuito, inclusive, se você quiser se inscrever, é só entrar lá em claudionazajon.com.br/canais e você tem lá o link. Tem um grupo de Telegram que eu faço análises de situações de mercado, enfim, tudo isso são estratégias para dar conteúdo para os nossos clientes que são clientes tipo da Nazajon. Por quê? Porque nós estamos nutrindo, nós estamos regando, nós somos agricultores. Então, em algum momento, alguns de vocês que me ouvem vão dizer, poxa, tá na hora, eu queria conhecer um pouco melhor essa Ana para o departamento pessoal, eu queria conhecer um pouco melhor essa ferramenta para RP, eu queria conhecer um pouco melhor essa ferramenta para contabilidade ou para faturamento e tal. E aí você vai entrar em contato comigo, já vai conhecer, já entende como é que eu penso, já entende como é que a empresa funciona. Então, essas estratégias elas têm que estar muito ligadas ao teu mecanismo de vendas. Você postar nas mídias sociais para venda direta é uma coisa que, para alguns, até funciona, dependendo do produto, mas, na minha experiência, não é o melhor canal. Mas se você fazer propaganda, é melhor fazer uma publicidade direta, uma propaganda direta, por exemplo, numa mídia, e, pumba, estou vendendo isso, portanto, acabou. Mas é uma venda de caçador, né? Quando você diz, eu estou vendendo isso, portanto... Você vai pegar ali aquela pessoa que está querendo comprar aquilo, portanto. Né? Se você está procurando hoje uma televisão e você vê um anúncio de televisão, tá beleza, você vai atingir aquela pessoa. Mas se você não está procurando uma televisão e você anunciar a televisão, vai perder aquele anúncio. Né? E pior, se na semana que vem eu estiver procurando uma televisão e você não estiver anunciando, você vai perder o anúncio que você fez na semana passada. Desse jeito aqui, eu estou fazendo um podcast, você está inscrito no podcast... Você vai me acompanhar semana que vem, na outra semana. Se daqui a 3 meses você decidir comprar um sistema, buscar um sistema de gestão, ou quiser uma mentoria empresarial, ou enfim, alguns dos produtos ou serviços que a gente fornece, eu vou estar na sua lista, eu vou estar no seu... Você vai estar inscrito, você vai receber meu alerta. Então, essa é a diferença entre as mídias inbound e outbound. Quer dizer, outbound é você que sai catando o cliente. No inbound, o cliente vai te procurar. Então, para isso, você precisa ter uma estratégia de longo prazo. De criar conteúdos ricos, de participar em eventos, de estar com o seu nome aí na mente do consumidor. Beleza? Então, pessoal, este é um episódio do podcast Conversa Empresarial. Ele está disponível em todas as plataformas de podcasting. Eu também tenho um grupo Gestão e Negócios no WhatsApp. Se você quiser fazer parte dele, basta se inscrever. O link está em claudionazajon.com.br/canais. Tem um grupo de Telegram, então no Gestão e Negócios eu boto pílulas de gestão e negócios, eu boto alertas cada vez que lança um novo episódio e tal. Tem um grupo Gestão Empresarial no Telegram, t.me/gestão empresarial, em que eu costumo fazer análises de notícias que saem no mercado empresarial.
Tem o meu Instagram, né? instagram.com/Claudio Nazajon, tem o canal do youtube.com/Claudio Nazajon, tem o LinkedIn, tudo Claudio Nazajon. E em cada um deles, conteúdos diferentes. Eu costumo não repetir os mesmos conteúdos, justamente para manter a galera engajada, dependendo do que você quer. Se você gosta de pílulas diárias, entra no grupo de gestão e negócios do WhatsApp. Se você gosta de ver artigos longos, entra no portal Administradores ou no portal RP ou no LinkedIn, que eles estão lá. Eu tenho um blog também. Se você gosta de análises de situações de mercados, uma compra de uma empresa, ou uma mudança de legislação e tal, então entra no grupo de Telegram. Né? Então, cada canal tem a sua característica. E você me encontra em todos eles, sempre procurando por Claudio Nazajon, Gestão Empresarial. Beleza? Obrigado por participar. Na próxima sexta tem mais um episódio do Conversa Empresarial. Espero você aqui.